O que fazer nas últimas semanas antes da aplicação de uma prova? Nós estamos com uma temporada de provas abertas e é muito comum, na medida em que nós nos aproximamos do período em que a prova vai ser aplicada, ou que as provas serão aplicadas, né, que você se questione como melhor aproveitar essa reta final e se vale a pena você ajustar a sua estratégia de preparação de alguma forma específica para esse período que antecede provas. Aqui eu falo propriamente de quem está se preparando, né, ali há uma semana, 2 semanas, quiçá 3 ou até mesmo um mês antes da aplicação da prova. E eu vou te dizer uma coisa, com absoluta certeza, o direcionamento correto nessa fase final pode fazer toda a diferença, tanto para tirar um bom candidato que vem bem, como também para te colocar lá dentro da lista de aprovados, caso você faça os ajustes que são pertinentes ali para quem se prepara nessa fase final. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, e portanto, se você tem alguma dúvida, algum questionamento sobre esse tema, fique bem à vontade até para você utilizar aqui dos comentários e nós discutirmos um pouco mais sobre isso. Afinal de contas, eu posso trazer várias informações aqui, mas certamente a sua experiência, o seu dia a dia conta muito, até para que eu possa tomar a decisão de gravar outros conteúdos aqui no nosso canal. Vamos lá. Quando nós falamos sobre essas últimas semanas de preparação, eu quero trabalhar com vocês basicamente 3 temas. Primeiro, quero falar um pouco sobre as principais dificuldades de preparação, que elas estão ali e que você pode vir a encontrar nessas últimas semanas. Quais as estratégias de preparação que você deve adotar e principalmente que você eventualmente vai modificar daquilo que você vinha fazendo até então, e alguns pontos de atenção, né, que parecem correr por fora, porém são muito importantes para nós. Olhando para a temática aqui das dificuldades, né, elas são bastante subjetivas, né? Eventualmente você pode ter alguma dificuldade que eu, durante o período em que estudei, não tinha, ou até mesmo algo que eu tinha que para você não faça sentido. Mas na média, né, quando nós olhamos aqui para essas dificuldades, né, acredito que todos devem se sentir basicamente oprimidos pelo volume de conteúdos a serem estudados. Então você chega naquele momento que você tem lá os seus materiais num canto, provas no outro, um monte de coisa e arquivos no seu computador que você quer revisar, documentos que você preparou, leis que você imprimiu, ou seja, você está sendo até, né, sendo pressionado pela quantidade de conteúdo. Muito provavelmente você não tem ou não estudou tudo ainda e talvez já tenha a percepção clara de que não vai dar tempo de estudar tudo. Nós temos a prova marcada, então o relógio está bastante destacado ali, né, te chamando bastante atenção, te provocando bastante, e aí você se sente, né, um pouco ansioso, e aí entra um outro aspecto relevante sobre o qual nós vamos falar. Enfim, das dificuldades todas, eu acredito que a primeira e principal delas é a questão de ter muito conteúdo. E a partir do momento que nós chegamos próximo da aplicação de prova, né, você tem que buscar agulhas no palheiro. Você deve saber selecionar os temas mais importantes e não vale verdadeiramente a pena estudar tudo. Você deve escolher aquilo que é o mais importante para que você possa se concentrar na reta final. Como que você vai fazer isso? Se você veio estudando de forma adequada, muito provavelmente você já sacou quais são as disciplinas e conteúdos mais relevantes, você já percebeu pela resolução de questões até mesmo aquilo que vale a pena você dar mais um gás, ou aquilo que eventualmente você pode correr um risco, fazer um estudo um pouco mais objetivo. Portanto, né, é o momento de você saber selecionar conteúdos para serem estudados diante da enormidade de temas que nós temos. Nós precisamos também, pessoal, ficar muito atento à questão das atualizações. Você sabe muito bem, o direito passa por diversas atualizações, né, mudanças legislativas, revogação, entendimentos jurisprudenciais que são bastante cobrados e hoje tem caráter vinculativo no âmbito do STF, no âmbito do STJ, então tudo isso é importante. E eu digo isso, né, primeiro para trazer 2 pontos aqui. Né? Primeiro ponto, você tem que ficar atento àquilo que não é cobrado. Muitas vezes o edital traz um corte. Né, você vai considerar as atualizações jurisprudenciais e ou legislativas até determinada data, geralmente é a data de publicação do edital. E aí, né, o que acontece depois não acontece para ti, você vai simplesmente ignorar. Tá? Por outro lado, pode ser que o edital considere as atualizações recentes, mas aquelas questões muito recentes também não repercutem em prova porque não dá tempo de o examinador fazer constar uma questão. Muito provavelmente ele vai elaborar essa questão uns 30 dias antes da aplicação das provas, isso com, né, se eles tiverem uma organização muito boa dentro da banca. Segundo, né, não olhando para esse ponto edital, se cai ou não cai, mas olhando num histórico, né, dentro de 6 meses, dentro de um ano, geralmente essas atualizações legislativas, elas são cobradas.
E aí você tem que ficar muito atento a elas. Talvez seja até um indicativo para você poder saber o que você vai dar um pouco mais de atenção nessas últimas semanas. Eu, quando dou uma aula, por exemplo, de processo civil, por vezes eu digo, olha, aqui nós tivemos uma alteração recente, vale a pena você olhar. Vale a pena você ficar atento, porque o examinador gosta desses pontos mais novos. Por quê? Uma, porque você talvez não tenha estudado, e ele vai encontrar uma forma de peneirar quem não estiver atento a essas atualizações, e outra porque ele acabou de ver aquilo está na sua cabeça, de certo modo, ainda que inconscientemente, é um tema que ele vai lhe parecer relevante. Tá? E de fato, é também uma forma de você buscar examinar o candidato mais abalizado, mais atualizado com o conteúdo. Um outro ponto bastante relevante, pessoal, é a questão da falta de disciplina. Por quê? Porque você chega no final, né, de uma jornada de estudos, quando você vem ali, o edital foi publicado, você teve 3 meses para se preparar, está agora 3 semanas, por exemplo, da prova, você já estudou basicamente 2 meses e meio. Isso se eu considerar só uma preparação pós-edital. Há candidatos que estão há meses, quiçá anos, estudando para determinada prova. Então, quando você vai chegando próximo do final, você cansa. Se você for ver, por exemplo, pegar dados, né, de pessoas que são maratonistas, né, eles fazem, né, o início de prova um pouco mais lento, até eles ganharem ali aquele ritmo de cruzeiro. Aí no meio da prova, né, ali a partir do meio da prova, eles começam a acelerar. Quando vai chegando no final, vai caindo um pouco o ritmo. E aí quando chega bem perto, né, da faixa de passagem ali, eles aceleram bastante para conseguir concluir a prova. Né? Se você for ver o dado, a estatística mostra bem isso. E aqui me parece que você está o quê? Você está bem nessa parte em que você começa a ver a luz no fim do túnel, mas você já está cansado. Então você vai perder um pouco, né, da sua velocidade de preparação, né, da qualidade muitas vezes do seu estudo. E aí você tem que começar a se dispor mentalmente e a pensar o seguinte: minha prova está chegando. Eu já estudei bastante, eu não vou jogar fora o que eu estudei, falta pouco, eu já fiz boa parte da minha jornada. E eu até acredito que, principalmente quando você for fazer o ajuste da sua preparação para estudar nessa reta final, que seja lá os 3 semanas, 2 semanas antes da prova, vale a pena, quiçá, até parar um dia. Se você estiver vindo bem, para um dia, organiza o seu material, descansa um pouco, dorme um pouco mais. Para quê? Para que quando você comece esse sprint final, você consiga ganhar velocidade e faça tal como uma maratonista e chegue lá na prova voando. Entende? Então, realmente é uma forma de você atacar essa, né, falta de disciplina ou esse cansaço. Né? Até prefiro, talvez, usar essa expressão em reta final. E claro, né, aí entra um aspecto mental muito importante. A prova é logo ali. Ou seja, né, você começa a refletir tudo o que você fez. E principalmente refletir o que você não fez, o que você poderia ter feito melhor. E isso pode te prejudicar bastante também nessa reta final. Né, uma coisa que a gente sempre ouve dos candidatos, né, quando eles se preparam e se preparam bem, é que a impressão é que dá que eles não sabem a matéria. Que tem muita coisa que poderia ser melhor estudado, algumas coisas ficaram, outras coisas não deu tempo de fazer a revisão. E tudo isso faz parte da jornada. E não é verdadeiramente isso que vai te colocar aprovado ou reprovado, mas é saber gerir tudo isso. Então, quando nós vamos chegando próximo da prova, esse sentimento de não saber, claro, se você não estudou nada, é só a realidade. Mas se você fez um bom estudo, talvez seja uma sensação natural. É importante que você saiba que realmente, quanto mais se estuda, mais se sabe que é necessário estudar mais para entender melhor aquela matéria ou aquele conteúdo que você se dispôs a estudar. Então é natural isso. E como a prova vai chegando, essa sensação, né, ela vai gerando algum desconforto, porque você pensa assim, e se eu tivesse um pouco mais de tempo? Na verdade, como você não consegue criar tempo, você tem que fazer o quê? Você tem que organizar o tempo que você tem para você dispor da sua energia e melhor aproveitar para estudar os temas mais importantes, os temas mais cobrados, e é basicamente dessa forma que você vai agir, beleza? O segundo ponto que nós vamos tratar aqui, pessoal, é agora, tendo em vista essas dificuldades, que, como eu disse, podem até variar um pouco das dificuldades que você tem, ou eu tive durante minha preparação, né, mas é a média das dificuldades que nós podemos ter. Eu quero agora falar sobre o quê? Sobre estratégia de preparação. E quando nós falamos sobre estratégia, o questionamento é, o que eu faço? E eu busquei sintetizar de forma bem direta e objetiva alguns pontos que você deve, ou algumas ações que você deve tomar nessa reta final. Primeira delas, atividades inegociáveis. A prova, ela não aguarda o melhor momento, né? Ela não virá no melhor momento. Muitas vezes, né, você fala, ela vem no pior momento da tua vida. E você ficava esperando essa prova durante muito tempo, agora ela está marcada e bem nesse período você ou tinha férias,
ou tem férias dos seus filhos da escola, ou tem um período que é atribulado na tua empresa, ou você está concluindo a faculdade, sei lá, né? Todo mundo tem uma série de outras funções. E aí você tem que pensar o seguinte: o que são atividades inegociáveis, né? Essas atividades inegociáveis, você vai simplesmente aceitá-las. Vai lá na sua agenda e vai marcar, olha, aqui não posso porque eu tenho que ficar com meu filho, eu tenho que buscar ele na escola, eu tenho que, né, cuidar da casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, enfim, né, são pontos que você vai simplesmente riscar da sua agenda como se você não tivesse disponibilidade. Isso é importante por quê? Porque te dará em alguma medida tranquilidade. Você vai dizer, tá bom, eu já sei de antemão que eu não posso. Só que a hora que você fizer, né, essa assinalação, preencher, né, esses períodos que você não poderá dispor, porque existem outras coisas que você tem que necessariamente fazer, você tem que passar a fazer um olho clínico para aquilo que você pode negociar. Primeiro que você vai ter uma visão dos espaços em branco, e nos espaços em branco você vai preencher isso como espaços de estudo, totalmente de estudo, e segundo que haverá atividades que você pode negociar. Ah, eu vou precarizar um pouco meu sono? Estava dormindo 8 horas por dia, vale a pena eu reduzir um pouquinho? Talvez 1 hora sim, talvez 1 hora e um pouquinho até vá lá, mais do que isso você já não pode, mas vai lá e reduz. Né? Outra coisa, eu assistia lá uma série todo dia à noite, um episódio, vou tirar durante um tempo? Vou tirar durante um tempo. Ia para academia e gastava 1h30, vou tentar fazer uma academia de forma um pouco mais express em uns 45 minutos. Ótimo, até acho que você deve, mesmo numa reta final, continuar fazendo exercício físico, porque isso vai ajudar na oxigenação do seu cérebro. Porém, né, vale a pena, sim, você, né, pegar essas atividades agora negociáveis e espremê-las, né, ou suprimir temporariamente, ou realmente reduzi-las um pouco mais. Outro ponto interessante aqui, pessoal, é o seguinte: é a questão da autoavaliação. Nessa reta final, você tem que ter clareza para perceber onde você está melhor ou onde você está pior. E onde você estiver pior em sendo conteúdos significativos, importantes, que são bastante cobrados em prova, você conseguir dispor de um pouco mais de energia. Então, por exemplo, a disciplina lá de Direito Processual Civil é uma disciplina super importante para a sua prova. Você está bem. Tá bom, então eu vou revisar, manter meu estudo aqui em revisão, porque realmente é uma matéria importante. Ou estou mal, então eu vou pegar de outro tempo, que eu dedicaria, por exemplo, ao estudo de direito constitucional e eu estou indo bem, para eu colocar um pouco mais de processo civil, para eu aprofundar um pouco mais. Ou às vezes a matéria ela é periférica, estou chutando aqui, é um direito do consumidor, praticamente não cai em prova, tem 1 ou 2 questõezinhas. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai dizer, olha, vou comprar o risco aqui, vou ler os principais artigos do CDC, não vai dar tempo de ler o material completo, não vai dar tempo de fazer as videoaulas e eu vou aceitar, certo? Você tem que tomar risco. É um momento em que você tem que saber tomar esse risco de uma forma racional e você faz isso autoavaliando-se, olhando para a tua realidade e percebendo onde você pode, né, soltar um pouco mais, onde você vai manter um estudo de revisão e onde eventualmente você pode e deve aprofundar um pouco. Porque certamente ainda dá tempo, né? Se você tem 2 semanas, 3 semanas principalmente, 1 mês, dá tempo de você fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Material. É nesse momento que eu espero que você já esteja com o seu material bastante alinhado, já vem acompanhando, já vem estudando. Se você, por exemplo, for aluno lá de estratégia, você vai ter o seu PDF com as suas videoaulas, as coisas já vêm fluindo. Porém, mesmo tendo um material preparado, focado em concurso, é a hora de você não comprar nenhuma aventura. Eu vou tentar comprar um material de resumo, vou começar com mapas mentais, ou eu vou dar um jeito de ler esse PDF aqui porque vai dar tempo, a prova está aí e essa matéria é importante. Muito cuidado. Por quê? Porque agora não é hora de você fazer novas investidas. A partir do momento que nós chegamos no último mês, nas 3 últimas semanas, é o momento de você olhar para o material que você tem. E principalmente para o material que você já tem estudado. Tá? Muito se fala sobre técnica de grifo, de fazer um flashcard, de você elaborar um mini resumo, de você fazer alguns recortes de material. Tudo isso é muito importante e útil se você voltar a esse material. Então, se você vem, vou lá, né, o tempo médio de preparação para o tribunal, por exemplo, em 6 meses. Se você vem durante 6 meses estudando, né, para um determinado concurso público, né, muito provavelmente você acumulou materiais estudados, grifados, assinalados, né, de certo modo marcados, aos montes. Você pegar agora nos últimos 30 dias e começar uma nova investida é bobagem. Por quê? Porque não tem material melhor do que o teu material já grifado. Não tem material melhor do que as suas questões resolvidas. Você não vai resolvê-las todas novamente, mas você vai, quem sabe, olhar para as questões que você errou. Então, muito cuidado com o material nessa reta final. Eu diria para vocês, o material que você vai utilizar é o material já utilizado. Eu até posso, eventualmente,
colocar ali o estudo de uma legislação que não fiz até agora? Posso, mas faça de forma muito consciente e com muito cuidado, para você não ficar alargando demais, né, o volume de conteúdos que você vai colocar para estudar agora nessa reta final. Agora é hora de fazer o fecho, não é hora de você abrir mais o horizonte de estudos. Readequação. Diz muito respeito, pessoal, a essa questão da reavaliação. Você fez essa autoavaliação, fiz um simulado, por exemplo. Fui bem nas 2 primeiras disciplinas, fui mal na terceira e quarta disciplinas. O que você faz? Se essas 2 disciplinas que você foi bem, você consegue organizar um estudo só de revisão, destina um pouco mais de tempo para a terceira e quarta. Isso vai ser muito importante para o teu resultado final. Você ter essa capacidade, né, de você adequar a sua preparação à realidade. Então, assim, a todo momento, eu diria que na última semana de prova, você pode fazer um processo de readequação. Eu não estou dizendo que você tem que ficar fazendo simulados todos os dias, né? Nem toda semana, mas é muito importante que você use das questões e até mesmo do teu próprio sentimento. Ah, eu fiz uma bateria de questões de direito constitucional e eu fui bem. Ótimo, você foi bem. Então, certamente você provavelmente estará bem. Você pode ter levado sorte? Pode, mas provavelmente você estará bem. Então, você vai, né, de forma mais objetiva, dar continuidade ao seu estudo de direito constitucional. Pô, senti um pouco mais de dificuldade em direito administrativo. Então, é um momento para que você pegue agora, né, e durante essa revisão, você dê um pouquinho mais de tempo de direito administrativo. Você não vai parar para estudar só DA. Você não vai pegar agora e vai começar um novo material de DA, mas você vai olhar, poxa, dos temas de direito administrativo, quais são os assuntos mais cobrados? Para esses assuntos mais cobrados, eu vou resolver um pouco mais de questões. Para esses assuntos mais cobrados, eu vou, além de resolver as questões, dar uma olhada na legislação seca, que me parece que a minha banca ela tem predileção por cobrança literal de questões, a partir do texto da lei. Certo? Então você tem que ter essa capacidade de estar o tempo todo, né, fazendo essa readequação, por assim dizer, do seu conteúdo. E por fim, né, então são aqui, na verdade, são todos os pontos, né? Atividades inegociáveis, autoavaliação, material, descanso e também você fazer essa readequação periódica da sua preparação. Beleza? Quais são os pontos de atenção aqui nessa parte final do nosso vídeo, tá? Os pontos de atenção, pessoal, basicamente, né, passam aqui por você entender o seguinte. Primeiro, a tua prioridade tem que ser a sua prova. Isso é muito importante, tá? Você já veio de uma jornada, você já tomou a decisão por estudar. Não é hora de você dizer assim, ah, já estou cansando, quem sabe, né, buscando ali né, se chantagear psicologicamente. Não, a tua prioridade é o concurso que você veio estudando. Então torne isso ainda mais prioritário agora nessa reta final. Certo? Lembre, aqueles espaços negociáveis, eles estão lá negociáveis, mas no que você puder negociar, tente pressionar um pouco mais. Fique focado naquilo que realmente é importante para você, que é a sua prova. Um mês passa rápido, 2 semanas, pessoal, é um estalar de dedos. E muitas vezes você chega nessa reta final já vindo com um pouco de frustração, já vindo com um pouco de cansaço, já vindo com outras possibilidades, porque edital X ou Y publicou, vai publicar, e você quer, quem sabe, ir para ele. Não fique mudando a sua estratégia o tempo todo. Estabeleceu como prioridade, vai até o fim. Se der errado depois, haverá outras oportunidades. É muito importante que você entenda que não é o fim do mundo, né? Os concursos, eles saem. Claro que há momentos que nós temos um volume maior, há momentos que nós temos um volume menor, tem mais ou menos vagas, mas enfim, a gente não consegue gerir isso. Mas o fato é que você consegue gerir a tua situação de momento. E se você sair atirando para tudo quanto é lado, certamente não vai dar certo, tá? É a única certeza que nós temos. Nessa reta final, eu acho que algo super importante também, pessoal, para você sempre ter em mente aqui, né, não estude disciplinas. Foque agora em temas. Você não vai estudar direito constitucional, você vai estudar talvez direitos e garantias fundamentais, poder executivo, controle e constitucionalidade. Você vai buscar os temas que são os mais cobrados, os mais importantes. Certo? Porque não dá tempo de você passar pela disciplina toda. Quiçá não dê tempo de você olhar, ainda que o material teu esteja grifado, esteja organizado, você já tenha resolução de questões feitas, talvez não dê tempo de você voltar para a matéria toda. Mas se você for dispor de 2 horas para estudar direito constitucional, que essas 2 horas sejam para os temas mais importantes. Se depois você conseguir abrir 1 horinha a mais para o teu direito constitucional, você vai estudar os temas na sequência mais importantes depois daqueles já estudados. Se você conseguiu revisar direitos fundamentais, poder executivo, né, e sei lá, né, controle de constitucionalidade, qual que é o 4º tema? O 4º tema é poder legislativo. Perfeito, vou para ele. Certo? Então nessa hora a mais que abriu, você vai para os temas em gradação, sempre dos mais para os menos importantes. Além disso, pessoal, tá? Muito importante,
faça um estudo de revisão, né? É a hora de revisar, não faça novas investidas. Eu já cansei de ver, pessoal, aluno, vindo, olha, professor, eu estou começando a estudar agora, sei lá, para o direito eleitoral, né? Estou começando a estudar a segunda parte da lei do alistamento eleitoral, que é a parte menos incidente. Não, estuda de novo a primeira parte. Ah, professor, mas e se cair a segunda parte? Paciência. No máximo que você vai fazer é ler a legislação, certo? E vai reforçar aquilo que é o mais cobrado. Não é a hora, e até porque isso vai te tirar de um estado de tranquilidade. É porque você começar a descortinar assuntos novos, você vai perceber que tem bastante tema novo, que tem coisas que talvez não deu tempo de estudar, e isso vai te deixar ainda mais preocupado. E como aqueles temas que são os mais cobrados e você já estudou, eles têm maior chance de serem cobrados em prova, fique neles. Garanto acerto daquilo do que eventualmente tentar, né, se perder na última semana ali para ganhar uma questão ou outra de temas que não são tão explorados assim, certo? É um estudo de revisão, não é um estudo de ampliação do seu conhecimento, pelo menos nas últimas semanas, especialmente ali na semana de véspera, tá? Mantenha a avaliação do seu desempenho, porque às vezes você tem uma percepção de que está mal ou bem em determinada disciplina, e aí ao resolver questões você vai perceber que pode ser que sim, pode ser que não, e se você sentir que a decisão é errada, sempre há tempo de mudar. Ah, eu acreditava que eu estava muito bem em constitucional, mas percebi pelas questões que fiz que não estou tão bem. Agora dane-se? Não. Vai tentar reorganizar nos 3 dias que restar para você dar uma olhadinha em direito constitucional. Vai tentar naquele dia, né, dar mais uma estressadinha na sua agenda e conseguir tirar mais um tempo para olhar direito constitucional. Tudo que você puder fazer nessa reta final vai contar muito, pessoal. Às vezes você passa, dá um olho, bate o olho e lembra de um prazo. Aquele prazo que você leu, abriu o caderno de prova e está lá. Pode decidir a tua vida. Sabe muito bem que numa prova acirrada, como uma prova de tribunal, por exemplo, se você fizer um pontinho a mais, você está dentro do número de vagas, ou você está fora, você está bem classificado com chance de ser nomeado ou não. Isso vai contar muito. E, por fim, eu gostaria de conversar com vocês de forma bastante séria sobre sono, alimentação e controle emocional. São coisas que nós devemos considerar bastante. Falando primeiramente sobre o sono. O sono, pessoal, né, eu até exemplifiquei aqui de forma bastante provocativa, né? Atividades inegociáveis, tá? Tem que dormir. Mas você pode, né, estressar um pouquinho o volume de sono e dormir 7 horas. Tá bom. Mas você vai reduzir isso para 4? Ah, é semana de véspera, eu vou com tudo. Pois é, você pode quebrar a cara no dia da prova, tá? Olha que interessante, pessoal, esse estudo aqui que foi feito lá no Canadá. Tá? Na Universidade de Western, tá? De 2017, Adrian Owen foi o responsável por fazer esse estudo. Nós temos uma pessoa aqui que ela foi avaliada, né? A mesma pessoa, tá? Ela foi avaliada em 2 dias distintos, né? Nos dias seguintes ao sono que ela fez na noite anterior. Nesse primeiro, onde está com mais zonas aqui coloridas, a pessoa teve uma ótima noite de sono, tá? Uma ótima noite de sono. Foram 7 horas aproximadamente de um bom sono. Aí no dia seguinte, em um determinado horário, num determinado conteúdo, ela foi estudar, certo? Veja que nós temos vários espaços aqui, né, coloridos, que mostram o quê? Atividade cerebral. Ou seja, havia uma forte atividade cerebral a partir daquilo que ela estava fazendo, a partir do estudo que ela estava fazendo. Isso é irrelevante por quê? Porque isso vai fazer conexões sinápticas mais intensas, vai marcar melhor os neurônios, o conhecimento vai ficar internalizado. Ainda mais se no dia seguinte ela fizer uma nova noite boa de sono. Aí no outro aqui nós tivemos o quê? Uma noite péssima. A noite péssima aqui gerou um líquido para aquela pessoa de 4 horas de sono. E olha que interessante, o próprio estudo, ele deixa bem claro que a pessoa vinha dormindo numa regularidade de 6 horas, daí dormiu 7 e estudou. Vinha dormindo numa regularidade de 6 horas, dormiu 4 e foi estudar. O assunto também era igualmente interessante, no mesmo grau de interesse, né, porque às vezes se você está um negócio que você gosta muito, algo que você não gosta, naturalmente você vai interagir melhor com o assunto que você está mais, né, conectado, mas era um assunto de igual interesse e não era o mesmo assunto também. Porque senão você diz, eu estou numa atividade um pouco mais de revisão. Não, eram assuntos diferentes dentro do mesmo conteúdo com o mesmo grau de interesse. Olha só a diferença em níveis, níveis de interação, né, ou seja, de atividade cerebral a partir daquele conteúdo. Isso prediz o quê? Uma baixa absorção. Quanto mais amarelinho estiver o seu cérebro ali, mais você absorveu.
né? Mas pegando fogo vai estar a tua cabeça em relação àquele estudo. Por isso que quem consegue estudar muitas vezes de forma concentrada ou estava descansado, depois de um período grande de estudo, está o que? Cansado. Por quê, pessoal? Porque pegou fogo lá dentro. Eu acho que aquela imagem, né? Aquela associação que a gente vê muitas vezes em desenho animado, de que a cabeça está quase explodindo, é a mais pura verdade. Então cuidem muito, pessoal, mas muito mesmo do seu sono. Não estou dizendo para você estudar, dormir 8, 9 horas, né, ou 10 horas por dia, mas quem sabe dormir umas 7h30, 7 no máximo, né, mas tem que dormir isso. Então é importante que você tenha uma regularidade de sono. Outros pontos, alimentação. Não é, né, na semana de véspera, semana para você ficar bebendo. Você beber um pouco mais. Por quê? Você vai prejudicar o que você estudou antes de você bebeu, depois você vai dormir meio mal, no outro dia vai acordar ressaqueado e vai prejudicar o que você vai estudar no dia subsequente. Ou fazer uma alimentação pesada, né? Poxa, vou ter uma aula importante agora à tarde, uma hora da verdade, como nós fazemos lá no Estratégia nas 2 últimas semanas, e aí você come um monte, aquilo te joga todo o sangue para sua barriga e você fica meio avoado sem conseguir prestar atenção no que estudou. É o momento de você procurar uma alimentação mais leve, de você ter uma vida um pouco mais regrada, e isso vai ser bastante importante também, inclusive no dia de véspera, né? No sabadão e no dia da prova. Vai fazer a prova à tarde, por exemplo, né? Muito cuidado com a alimentação. Tem que comer bem, mas muito cuidado com a alimentação. E por fim, controle emocional. Né? Se a alimentação ela pode te prejudicar, se o sono pode pôr à prova, né, realmente prejudicar a prova que você vai fazer, a questão do equilíbrio emocional com certeza, tanto no processo de estudo durante os últimos dias, como também na hora da prova. Não raras vezes nós vemos, deu branco, saiu da prova, você acertou. Por quê? Você cria uma pressão gigantesca sobre você, ou você traz um acúmulo de uma pressão que vem sendo criada, e aquilo prejudica tudo que você estudou. É como se você colocasse um bloqueador, né? Você ficasse girando o seu raciocínio em torno de outros elementos que não o conteúdo que você precisava lembrar. O conteúdo está lá dentro, só que ele está aprisionado, e você não consegue acessá-lo, por quê? Porque há uma nuvem em volta. Né? Você está voltado ali para pensar e refletir outros problemas. Por isso é muito importante, pessoal, né, que você busque, né, um certo equilíbrio emocional. Você entender a realidade das coisas. É por isso que eu venho aqui falar, dizer, olha, quem passa muitas vezes tem a sensação de que não sabia tudo. Quem passa não tem uma preparação perfeita. Quem passa sabe que determinados conteúdos não conseguiu estudar nem perto do que desejaria. E mesmo assim a pessoa se manteve controlada para quê? Para que aquilo que ela definitivamente estudou, ela consiga colocar lá na folha de respostas. E aquilo que ela não estudou, né, não prejudicar ela, para deixá-la pior ainda, né? Ou prejudicar as questões que eventualmente ela sabia, e quem sabe ela dá um chute direcionado, acertar alguma coisa no bicudo lá, ou até inferir um gabarito, afinal de contas, são 5 alternativas. Você tem 20% de chance de acertar mesmo no chute. E raramente você vai para uma questão, quem vem estudando, né, olhando para as 5 alternativas e você vai dizer, aqui qualquer uma delas está bom, e você vai tentar a sorte. Você vai olhar, vai ter lá 1 ou 2 que você sabe que estarão erradas, já caiu, foi para 30% a chance de acerto. Né? Mas eu tô com intuição na letra D, então vai na letra D, talvez você acerte e você vai acertar. Há estudos que indicam, inclusive, que nós temos uma capacidade muito maior de perceber o erro do que estar convicto do acerto. Por quê? Porque o erro, né, ele chama atenção. Se aquilo está errado, você desconfia. Se está certo, é o comum, era aquilo que você já vinha estudando. Pensa, você leu lá o texto da Constituição inteirinho, umas 2 ou 3 vezes. Se você vê um texto que é similar ao texto da Constituição, né, você vai olhar para aquilo, não, beleza, me parece isso. Agora, se vê alguma coisa de uma redação diferente, você vai olhar, será que é isso? Pronto, será que é isso já é um predicativo, já é alguma coisa que prediz um eventual erro numa questão. Então isso você não vai perceber na hora da prova, isso você vai perceber no longo do simulado, ao longo do tempo, e você tem que ter a consciência de que você fará a prova sem ter o domínio pleno da coisa. Isso é muito importante. Perfeito, pessoal? Então é isso, né? Eu tentei trazer aqui para vocês dicas, né, do que você pode fazer nas últimas semanas. Basicamente, trabalhamos ali quais são as principais dores, aquilo que mais deixa o nosso aluno aflito antes de fazer uma prova, algumas estratégias e, claro, pontos de atenção, especialmente questão de sono, alimentação e controle emocional. Claro, questão do controle emocional depende do quê? Depende de você. Você vai ter que olhar como você vai fazer esse controle. Se talvez meditando um pouco, saindo fazer uma caminhada, parando, respirando um pouco mais, fazendo todo um planejamento mental, e se você tem alguma doença psicológica, talvez tratando dela, isso certamente te ajudará bastante. Beleza? Curtiu? Deixa o seu joinha, se quiser comentar aqui embaixo, faça inscrição no canal, sempre muito bem-vindo você aqui na nossa comunidade. Um forte abraço, fiquem bem, um beijo no coração de todos e até. Tchau, tchau.